Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês o quê? Ai meu Deus! A resenha de Shepherd and Dove, que é Pássaro e Serpente, creio eu, que saiu agora pela Galera Record. Tava um tempinho aí em pré-venda e já saiu. É um livro de fantasia escrito pela Shelby Maury. Mas antes de eu falar deste livro que deu o que falar aí no BookTwitter afora e também um pouquinho aqui no BookTube, eu peço que, por favor, se você não for inscrito, considere se inscrever nesse belíssimo canal, pois estamos rumo a uma meta, que é de 3.000 inscritos. Então, por favor, se inscreve aí, tá bom? Desse botãozinho vermelho, que é muito especial pra mim se você fizer isso, porque assim que a gente bater essa meta, eu vou sortear um livro lá no meu Instagram, que é @_mundomc, que simplesmente é O Sete Maridos de Evelyn Hugo, e se rolar, vai ser o Capa Dura, tá? Que acabou de sair pela seguinte, não, pela Paralela, olha, eu tava falando a história errada. E também deixa seu like aqui para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e recomendar o meu vídeo mais vezes para mais pessoas. E também não se esquece de, se for comprar alguma coisa lá na Amazon, utilizar o link que tá aqui na descrição. Assim você ajuda o canal sem pagar nem nada a mais por isso. Então, vamos começar com a resenha de Shepherd and Dove. Então, gente, né, eu li esse livro aqui, Shepherd and Dove, que é uma fantasia, eu não diria medieval, não sei, talvez lá para o finalzinho do século XIX, por aí, né? Mas poderia ser facilmente medieval, mas eu imagino que é no final do século XIX, já que não tem um contexto mais temporal aqui. Que basicamente tem como plot a Aloe, que é uma moça, uma protagonista, que a gente vai acompanhar, e o Reid, que é o outro protagonista, né? Que eles vão acabar se casando. E aí você me pergunta, qual é o problema disso, Maria Clara? Nenhum, só que o que acontece? A Aloe, ela é uma bruxa, e o Reid, ele é um chasseur, que é como se fosse uma entidade de pessoas da fé, que a única função delas é como se fosse caçar bruxas. Ele faz parte de uma comunidade que é a polícia das bruxas, que ele vai lá, pega as bruxas e mata as bruxas, enfim. E a Aloe acaba se casando com ele por meio de um mal-entendido aí, né? Ela acaba se entrelaçando com o Reid. E o Reid não sabe, a princípio, que a Aloe é uma bruxa, né? E aí começa o desenvolver do plot da história a partir daí. E assim, minhas considerações, basicamente o resumo da história é esse, né? A gente vai acompanhar o que tá acontecendo. O que eu posso falar desse livro? Eu gostei muito da escrita da Shelby Maury, que é a autora desse livro aqui. Ela escreve muito fluidamente e gostei bastante do ritmo que ela deu pra história, só que no começo, admito assim, as primeiras 50 páginas é bem introdutório, tá, gente? Você não entende muito o que tá acontecendo, porque meio que ela só joga a gente naquele universo. Porque esse livro começa bem quando a Aloe tá junto com a amiga dela, que é a Coco, procurando um anel mágico que faz a pessoa desaparecer quando você engole ele, quando coloca ele debaixo da língua, eu acho que é isso. E você fica meio sem entender nada, não fica logo na cara que a Aloe, ela é uma bruxa, né? A gente vai descobrindo ao decorrer da história. Mas eu gostei muito como ela ambientou esse livro aqui, porque ele se passa, me passa uma vibe muito assim, cidade de Louisiana, sabe? Com aquela mitologia das bruxas, das pessoas com preconceito, com mulheres. E, eu não sei, gostei bastante. Por que me lembra Louisiana? Porque tem muita referência a palavras em francês aqui nesse livro. E eu achei que foi um toque, um requinte, assim, sabe? Eu gostei bastante, eu achei que deu uma ambientação legal para o universo, né? Não é um universo lá bem construído, mas a gente consegue perceber que tem uma pirâmide, assim, né? Uma hierarquia. E o que eu mais gostei foi a construção desse negócio de igreja que ela falou, que tem essa ordem, são os chasseurs, que são pessoas da fé que precisam caçar bruxas, e o mais interessante é que eles podem sim se casar, mesmo eles fazendo parte da igreja, como se eles fossem tipo meio que padres que não rezam a missa, mas sabem bastante da palavra e caçam bruxas. É basicamente isso. E tem um bispo que eles vão meio que seguir, que é como se fosse o chefe deles, que pede pra eles fazerem um serviço, que ele vai ter uma participação bem importante aqui pra história, né? Principalmente no plot final, que eu gostei bastante na reviravolta. Assim, o plot twist que teve, eu fiquei sem saber o que ia acontecer. Foi bem surpreendente. Mas falando de plot twists,
Serpentine Dove tem vários plot twists, porém a maioria é bem previsível, porque a própria Lo, ela não conta a história dela completa pra você logo de bandeja, né? Então você vai precisando juntar as peças, e se você for muito esperto, você consegue desvendar o que é que tá rolando aqui, tá certo? Mas não se merece muito não, se você for uma pessoa mais esperta, mais vivida assim na fantasia, você consegue pegar. Mas pra quem tá iniciando, eu acho que a pessoa vai ficar muito, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, é inacreditável. E também gostei bastante da Forma das Bruxas. Tá bem inicial ainda, eu acho que ela vai aprofundar mais agora no segundo livro, né? Que é Blood and Honey. Mas basicamente existem dois tipos de bruxas, que são as bruxas brancas, que utilizam o poder dela lá da natureza, e as bruxas vermelhas, que tem poder mais baseado em magia de sangue. E aí a gente tem duas personagens, né? A Lu como bruxa branca, e a Coco, que é amiga da Lu, como uma bruxa vermelha. E é como se fossem gangues, né? Elas são rivais. Tipo, essas gangues elas são amigas. Mas é como se fossem gangues rivais, já que cada um tem a sua... Como eu posso dizer? Bruxa maior, bruxa rainha, não sei. Por exemplo, as bruxas brancas tem a La Mademoiselle de Sauchier, eu acho que é assim. Eu acho que é assim, ela é Mademoiselle. Eu nem lembro. É La Dame, alguma coisa assim. É em francês, tá, gente? Desculpa a minha pronúncia. Mas dá pra eu entender que é como se fosse a Senhora das Bruxas, alguma coisa assim, sabe? É bem interessante isso, eu gostei. E a Lo não pratica muito magia, é muito difícil ela praticar magia, sabe? E eu não sei se é todo ano, mas enfim, acontece meio que um ritual lá e a Lo tá meio que correndo desse ritual. Que vai juntar todas as bruxas brancas da região. E vão se encontrar com essa dama aí, e aí vai ter esse ritual aí como se fosse uma festa, porque aqui é como se fosse uma monarquia. O rei, né, vigente, a realeza, é super contra a bruxaria, né? E ele fica sempre perseguindo as bruxas, e aí a madame lá das feiticeiras quer acabar com isso aqui. Então, ela meio que tá bolando o plano pra destituir esse cara do poder, pra matar ele, né? E, falando dos personagens, né? A gente tem a Lu, que é a nossa personagem principal. Ela é bem desbocada, por assim dizer. Ela fala muito, e principalmente pra uma sociedade que é baseada no patriarcalismo e no machismo, ela é uma dama fora dos padrões. Ela fala muito sobre assuntos que não seriam apropriados para uma dama falar naquela época. E ela é muito engraçada. Os diálogos da Lu com o Reid são muito engraçados, porque é sempre aquela coisa de morde-a-sopra, gato correndo atrás do rato. É bem engraçado isso, porque ela tem consciência que o romance deles é impossível, porque eles acabam meio que casando por obrigação, mas ela começa a gostar dele, né? E aí ela sabe que é meio que impossível, porque o Reid, ele é um homem de crenças muito fortes, ele foi criado dentro da igreja. E é uma coisa assim, que nasceu praticamente com ele. E é muito difícil você quebrar alguns padrões, alguns paradigmas nas pessoas que você conhece, né? Principalmente quando elas são, desde pequenininhas, induzidas a pensar desse jeito. É bem complicado, e essa batalha da Lu querer falar a verdade pra Reid, porque ela tá começando a gostar dele e ela sente que ele também tá começando a gostar dela, e ela fica com medo dele ficar muito bravo, querer, né, caçar ela eventualmente por ela ser uma bruxa, por ela ter mentido, é bem complicado, assim. E falando sobre o Reid, ele também é um fofinho. Ele é muito apaixonadinho, coitado. Quando ele se vê casado com a Lu, ele sempre pensa, talvez se eu me esforçar eu consiga amá-la, né? Ele acaba se apaixonando eventualmente, mas ele é um rapaz muito regrado, assim. Ele segue muito o que tá na palavra, que o bispo ensinou pra ele. Então, pra ele, ele acha que as bruxas não são seres humanos, são coisas, que é um fato que foi bastante demonizado, né? Quando as pessoas estavam falando desse livro, porque falou que a Shelby foi bastante machista. Só que aí eu paro e penso, eu não acho que o problema desse livro aqui foi a questão do machismo, porque ela estava retratando uma sociedade em que as mulheres eram mortas por serem consideradas bruxas, mesmo sem nenhuma comprovação, né? Como aconteceu na história, tá marcado aí, tá registrado isso realmente aconteceu. E ela utilizar isso, eu não achei que foi problemático, porque é uma crença que tá já faz parte da história, né? Essa igreja, que é como se fosse a instituição vilão, vai ter essas falas mais machistas.
como chamar as bruxas de coisa, né? Porque no inglês eles usam o pronome it, né? Pra se referir a uma mulher, né? De vez em quando, o que é deselegantérrimo, é muito machista, opressor, é péssimo, podre. Não tem como, tipo, falar, nossa, tudo bem e tal, mas eu entendo como ela utilizou esse recurso e eu acho que faz parte pra construção de mundo aqui. E também acho que fez parte pra construção do personagem, porque o Ray, querendo ou não, vai se desconstruindo. E eu acho muito legal essa jornada dele de ir de um cara super alienado da igreja, hiper mega machista, pra um cara mais flexível, mais maleável, que tá disposto a entender aquilo que ele não foi condicionado a entender, né? O que eu acho legal. Que ele tá ali e ele fala, ok, não foi assim que me ensinaram, mas eu tô disposto a entender o seu ponto de vista da história. Ou seja, ele é tolerante, o que muitas pessoas deveriam ser atualmente, né? Se as pessoas fossem mais tolerantes, vários crimes de preconceito não ocorreriam do Brasil afora, no mundo afora, mas enfim. E outra fala que foi bastante problematizada foi, eu acho que foi uma frase da Lu, né? Que eu só fui ver o porquê de terem falado tão mal desse livro depois, né, que eu tinha terminado. É que a Lu fala que apenas... acho que ela fala... Ela tem uma frase bastante transfóbica, que ela fala que apenas mulheres conseguem ter filhos, alguma coisa do gênero. Só que, o que é que eu acho, né? Foi transfóbico? Foi. Concordo. Eu acho que para o pensamento da época que esse livro se passa, né, que tá disposto a se retratar, se o povo era preconceituoso com mulher, imagine com pessoas trans mulheres. Sinceramente, claro que existe esse preconceito, mas eu acho que foi uma coisa muito desnecessária da autora colocar nesse livro, sabe? Foi uma fala que ela não deveria ter colocado, que não acrescentou em nada, no meu ver, pra história, sabe? Mas eu acho que foi só essa frase que eu me lembro que tanto é que quando eu tava lendo, eu li e eu falei, frase problemática, não era pra ter colocado, porque eu achei que não agregou muita coisa aqui não, sabe? Mas, no todo, eu acabei gostando da história, principalmente dos personagens. Eu já falei da Lu, já falei do Ray, também tem a Coco, que ela é um amorzinho, também tem como se fosse um coroinha que fica acompanhando o Ray, que ele quer ser também um chasseur. Não lembro o nome dele, que ele também é um fofinho. Eu achei ele muito queridinho, muito cuticute da vida. Eu gostei bastante, principalmente do final. Teve vários plot twists, assim, que me deixaram intrigada pra saber o que vai rolar no próximo, né? E terminar essa trilogia. E assim, na minha opinião, eu acho que você tem que dar uma chance pra ler, né? Pra poder conhecer. Esse livro é o melhor livro já escrito? Eu não acho que seja, mas ele tem uma mitologia bem diferente do que eu já li, né? Apesar de ter alguns pontos que eu acho que a autora pecou um pouco, mas eu acho que você pode dar sim uma chance e ler e ver se você curte também. E essa edição minha aqui é a edição em inglês, ela é capa dura, eu acho ela bem bonitinha e a diagramação é ótima, tá? Ó, a diagramação é ótima. E pra quem tem curiosidade, quer começar a ler inglês, eu diria que isso aqui é inglês mais ou menos intermediário, porque às vezes eu me senti um pouco emperrada nas partes que tinha envolvendo o francês, sabe? E é livro de fantasia, já tem uma coisa bem mais elaborada, mas enfim. Mas a escrita não é muito difícil não, depois que você pega a manha do francês lá, você consegue ler tranquilamente. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de o quê? Deixar o seu like aqui embaixo. Me seguir lá no Instagram pra ficar olhando, de olho no resultado do sorteio, que é @_mundmc. E ser inscrito aqui no canal se você não for. Então vai lá e se inscreve, pessoas. Beijo, até a próxima!